esse início de trabalho, eu sou grato de estar trabalhando e sou grato também a cada elemento da equipe. E cada elemento da equipe tem que lembrar assim que o propósito é da pessoa e cada um tem que ir observando assim. Quando a gente ouve falar que uma pessoa está apresentando bipolar, né? Quer dizer que a pessoa tem duas personalidades, então cada um está sujeito a passar por isso. O que não está sujeito a passar por isso é o que tem perspectiva. E a perspectiva da pessoa não é na conquista das coisas externas da vida. A perspectiva é interna, do propósito, da segurança, da maneira que a pessoa tem que ter para ter um conhecimento que dá a ela uma sustentação interna. Então, para cada um não ter esse problema na vida, ela tem que sempre lembrar assim, o alimento adequado, aquela condição que muitos têm de conversa que não tem perspectiva, que não tem futuro. A falta de objetivo possibilita então um espírito que já viveu na matéria grosseira, agora ele se encontra sem o corpo de matéria grosseira, aproximar-se de elementos que não se encontra com perspectiva de vida. Então ele passa a usar desse corpo que ainda tem na matéria grosseira. Então, para esse que passa para essa situação, é muito ruim. E é mais ruim ainda para os familiares. Porque os familiares estão vendo uma situação e muitas vezes não têm um conhecimento. A falta do conhecimento. Então, o livro Na Luz da Verdade, ele possibilita esta condição de dar perspectiva para a pessoa, ter o conhecimento, possibilitando assim que aquele conhecido, aquele familiar, resolva aquela situação. E resolvendo fica muito bom para todos. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é o batismo. O batismo é bem importante assim. Cada um tem que lembrar assim que aquele que não passou pelo ato de receber um batismo, conhece pessoas que passaram por esse ato e também muitos outros querem levar filhos para passar para esse ato. O batismo, ele tem que lembrar assim, tem alguma importância, mas se a pessoa está querendo um propósito de vida, então esse adulto tem possibilidade de receber uma influência boa, porque um convocado para realizar um batismo, nós só conhecemos um até hoje, que é o João o Batista, aquele que veio, que batizou Jesus no começo da caminhada de Jesus. Quer dizer que aquele ato realizado por João o Batista, por ele ter vindo para realizar esse ato para Jesus. Então, hoje, uma pessoa tem que lembrar assim, o ato daquele que trabalha naquela instituição, que ele foi designado pelo sistema administrativo eclesiástico para realizar aquele ato. Esse ato realizado por esse não quer dizer que ele tenha uma força, porque o batismo seria assim. Se é feito por um convocado, ele encontra-se ligado com a luz. Com isso, ele então é um canal e ele dá uma força para aquele que ele está batizando. João o Batista, quando ele batizava adultos. E é bem importante assim. Então aquele adulto, junto com aquela orientação que João o dava, porque tem essa condição assim, né? Todos aqueles que fazem atos ligados à luz, ele dá orientação também. Porque não é somente o ato em si. Aquela condição bem importante, né? Que um batismo realizado por um convocado tem essa importância. Aquele que recebe a força, recebe também orientação. Porque é como se fosse assim um veículo. A pessoa encheu o tanque, então aquele veículo, pela programação daquele fabricante, vai andar tantos quilômetros. O batismo é assim. A pessoa recebe a força. Se ela não
vivificar essa força recebida, a força tem uma duração. Isso é físico. Então, quer dizer assim, as orientações dadas por João o Batista também estava relacionado assim, que a pessoa teria que ter um propósito de vida, aquele instante de lucidez que ela teve ouvindo as suas orientações. Quer dizer que para a continuação dessas orientações, a pessoa tem que vivificar. É isso que nós precisaríamos de entender. Quando um ato daquele que foi orientado no sistema eclesiástico para realizar aquela função, e normalmente é realizado para a criança, não tem função, porque aquela criança não tem nenhuma perspectiva. E os adultos também não têm nenhuma perspectiva, que é somente aquele ritual. E aquele está cumprindo uma norma dada naquela instituição. Que isso a gente vai observando assim, que até hoje ainda tem instituição que exige o documento do batismo ter sido feito para a vida interna da pessoa. Então, todo um trabalho que é feito, a pessoa tem que lembrar que é para a vida dela, independente de qualquer coisa, tudo aquilo que nós fazemos é para a nossa vida interna, porque se eu falo uma palavra boa para aquele e aquele assimilou aquela intenção daquela fala boa, anos e anos depois ele lembra daquela fala. Muitas vezes aquele que falou vai para o esquecimento, mas aquele que falou uma fala que não é boa, aquele que falou essa fala que não é boa, se ele está fazendo um trabalho de estudar o livro Na Luz da Verdade, essa fala foi falada, a que não é boa, ele vai lembrar, anos e anos depois. Então, na nossa vida, todas as coisas que nós fazemos, a gente tem que lembrar assim, que é para nós. A pessoa vestiu uma veste, aquela veste é para ele. E se ele ficou bem apresentável, ele fica feliz e ele vê que o outro o viu bem apresentável. Então, todas as coisas que nós tínhamos que ter dentro de nós é que nós fazemos tudo para nós. O batismo é igual. Então, se um adulto tem vontade de receber esse ato, independente daquele que vai realizar esse ato, no ato em si, a vontade deste de realizar esse ato tem possibilidade dele receber uma energia especial. Mas se é criança, a criança não tem como, ela não está ligada. É isso que nós precisaríamos de entender. Então, quando uma criança é levada, aquele que realiza o ato pelo ritual do ato em si, não tem nenhuma significação. Então, cada um tem que lembrar que a vida é dentro da pessoa e que tem aquelas informações todas, né? Que quando uma pessoa precisa de alguma coisa, ela tem que fechar a porta do quarto. Quer dizer assim, que é no silêncio que a pessoa vai ver aquilo que ela precisa para ela. E é bem interessante, porque normalmente todas as pessoas estão querendo as coisas para fora, para o trabalho, para isso, para aquilo. Mas para o entendimento que nós precisamos para nós mesmos, que vai nos acompanhar. Quando uma pessoa observa assim que um envelhecido está sempre falando do passado, é isso que nós precisamos de entender. Quer dizer assim, aquela vivência que ele teve naquela época marcou dentro dele. Agora o que está faltando para esse, que está sempre falando, é um conhecimento dos ensinos para ele mesmo realizar aquilo que ele precisa. Porque muitas vezes a gente ouve assim que a pessoa acabou de falar e ela repete aquilo que ela falou. Quer dizer que aquele assunto dentro daquela pessoa ainda não está esclarecido. Passou 50 anos, passou mais anos. Então quer dizer assim, aquela referência bem importante do terceiro mandamento, da pessoa ir fazendo uma reflexão da sua vida, dos seus dias, que tem muita referência assim, muitos e muitos falam assim, que a pessoa precisa de ser, não ter. Quer dizer que se ela é íntegra em todos os momentos da sua vida. Esse
ser, vai possibilitando assim que a própria pessoa vai tirando de dentro dela aquela condição que nós temos de julgamento, de justiça. A intenção que nós tínhamos que ter é conhecer direito os ensinos, principalmente no caso daquele comportamento que muitos têm de justiça. Quer dizer que tem um ensino que fala assim que a justiça cabe a Deus e que os moinhos de Deus moem devagar. Quer dizer que se nós nos encontrarmos bem presente dentro de nós, nós vamos tirando as tendências que nós trouxemos. E é isso que nós precisaríamos de compreender. Isso em todas as profissões nós vemos desta maneira. Aquela condição bem importante, o que é da nossa responsabilidade ser feito bem feito. Para que na velhice a pessoa não tenha que ficar repetindo aquilo que ela teve a vivência anterior. O comportamento é interno, porque o comportamento externo ele é avaliado imediatamente. Fica bem fácil assim da gente ir observando quando a gente ouve um ruído diferente. Então a gente está na moradia, ouve-se um ruído diferente na rua, muitos e muitos chegam na janela. Quer dizer assim, que nós, com os ruídos externos que nós fazemos, nós somos avaliados imediatamente. Mas com a manifestação que nós temos com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos, é nós mesmos é que seremos avaliados. Porque os relatos estão sempre assim, daquilo que nós somos. E nós temos que lembrarmos que a história do ser humano sobre a Terra não é uma história de bondade. É só observar a história dos conquistadores. Aqueles daquela época somos nós de hoje. Aquela condição de justiça. É isso que nós precisamos de entender. O batismo tem essa referência assim. Aquele que está cumprindo um ato eclesiástico da organização dele, não tem nenhum significado aquele ato que ele está praticando. Aquela criança que está recebendo aquele ato também não tem nenhuma significação para aquela criança e muito menos para aqueles adultos. Aquela referência que colocaram assim, chamaram um casal amigo para acompanhar aquela criança para aquele ato, não tem nenhuma significação. Aquele casal muda de localidade, aqueles que é o pai da criança, muda de localidade também. Então o que acontece? Não se vê mais, não tem mais nenhuma significação. Então os atos que é feito para a criança não tem nenhuma importância. Então nós tínhamos que trabalhar dentro de nós para tirar um pouco essas influências que nós recebemos dos nossos ascendentes. Porque uma influência não é só de uma época. Então os nossos pais receberam dos pais deles, e assim essas referências vêm através dos milênios. Dificilmente uma pessoa observa que aqueles daquelas religiões daquele tempo, aqueles eruditos, aqueles sacerdotes, não tiveram a condição de fazer o trabalho que era batizar o Filho de Deus, no ato para que ele tivesse o início da sua missão. Foi preciso a vinda de João para fazer esse ato. Quer dizer que aqueles que se encontravam como se fossem os representantes legítimos, como se fossem aqueles capacitados, não tiveram a condição. João, o Batista, ele, na sua lucidez, também não permitia que esses se aproximassem dele. É isso que nós precisamos de entender. Quer dizer que nós vamos seguindo as coisas que foram nos apresentando e nós não fazemos um estudo tendo um aprofundamento. A condição que leva uma pessoa diferenciada da outra é o conhecimento. É isso que nós precisamos de entender. Porque nós já vimos assim, em toda época, no período de criança, o próprio já passou ou já viu pessoas passando. Quer dizer que tem um barco ou tem uma tábua na água e a pessoa se encontra com um pé em terra firme. Se a pessoa descuida um pouco, aquela tábua ou aquele barco desloca e a pessoa cai na água. Quer dizer que a pessoa ficou em dúvida um instante
do que ela precisava de decidir, ir para a terra firme ou ficar em cima daquela embarcação, e ela descuidou, não tomou a decisão antes, porque toda a decisão que nós tínhamos que ter é antes. E a gente vai vendo nas pequenas coisas dentro da moradia. Se a pessoa tem uma decisão de fazer o preparado, e ela vai e faz o preparado, aqueles que se encontram naquela moradia falam assim, puxa, foi tão rápido. Isso, a decisão. Aqueles que ficaram sem decidir, acham que o tempo não passou, mas o tempo passou. Então, a condição que nós tínhamos que tirar de dentro de nós é as tradições. É isso que nós precisamos de entender. Mas para tirar uma tradição de dentro de nós, a pessoa tem que ter o conhecimento, para ela não ficar em dúvida se fica em terra firme ou se fica dentro da água. Porque, independente da pessoa, vai ter um movimento. E quando ela quiser ter uma decisão, ela já está molhada. Isso é físico, isso é verdadeiro. Então, nós, na nossa vida, nós tínhamos que lembrar assim, a decisão vem com a firmeza. Numa firmeza, nós evitamos aqueles que já não se encontram na matéria grosseira aproximar de nós, porque nós temos a nossa perspectiva, e aquele que se encontra na matéria fina, que já largou o corpo de matéria grosseira, ele está sem perspectiva, está sem horizonte, não está cuidando da vida dele. Então aproxima de um e de outro, faz com que aquele um, aquele outro caia na água. Caiu na água, a pessoa tem que lembrar assim, vai perder tempo na vida. E se for uma água gelada, se não tiver vestes para trocar, a pessoa vai perecer. A nossa vida tem que ser assim, as decisões é antes. E para isso a pessoa tem que estar assegurada com o livro Na Luz da Verdade, porque ele vai dando aquela condição de segurança. E aquela condição bem importante assim, quando uma pessoa está caminhando num terreno que é um pântano, que apresenta muita água na superfície, a pessoa não pisa de qualquer maneira, ela dá um passo, segura aquele passo dado e dá outro passo. A segurança interna possibilita esta condição, possibilita a pessoa mudar a norma do tempo e do espaço, e de ver antes o que é bom para a sua vida, e de ter a condição de conviver com o seu passado. Porque na velhice, quando entra naquela condição de querer repetir toda hora aquilo que foi falado, é porque a pessoa não se encontra segura com ela, daquilo que ela precisa. É isso que nós precisamos de entender. Quer dizer que a segurança vai nos possibilitando aquela condição de resgatar. Para isso tem o terceiro mandamento, o resgate. E o resgate a pessoa tem que lembrar que é todo um instante. Então hoje a gente vai confirmando assim que apresenta muitas maneiras da pessoa dar nome à doença. Mas a doença, se observarmos assim na velhice, tá porque a pessoa não sabe fazer o resgate do período anterior. Porque nós tínhamos que nos encontrarmos assim, como uma criança normal. A condição dela ter almoçado, e se perguntar para ela um instante depois, ela fala que não sabe o que ela almoçou. Não sabe aquilo que tinha para o seu almoço. Ela está presente, ela está vivendo o momento. Não interessa para ela aquilo que já passou. E a gente vai observando que o adulto faz esse trabalho. Ele está recebendo a refeição de 2 dias depois e está falando daquela refeição de 2 dias anteriores. Quer dizer assim, o presente. Então, na sequência, esse vai falar daqui a 2 dias o alimento que ele está recebendo hoje. Aquela condição natural que nós precisaríamos de ter com os nossos atos, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos. Ter a condição de diminuir um pouco a influência do ontem. Porque a influência do ontem é a influência dos nossos pais. E nós tínhamos que lembrar assim, que tudo que nós recebemos dos nossos pais, que os nossos pais receberam dos pais deles, está errado. Cada um tem que lembrar assim que está errado. Porque se estivesse correto, então os muros estariam baixos, as pessoas considerariam as outras
teríamos comportamentos nobres. Quer dizer que os rios estão sujos, as pessoas não se consideram, os muros estão altos. Quer dizer que os conceitos que nos foram transmitidos estão errados. Esses conceitos estão também no batismo. Nós só queremos o ato, a realização do ato, e nós não verificamos. E é bem grave assim, porque em todos os atos que são realizados para a criança do batismo, depois tem a comemoração. Na comemoração, os adultos têm sempre costumes que prejudicam a saúde. Quer dizer que está cheio de criança vendo os adultos tendo aquela comemoração daquele ato que não tem significação, que não pensaram. Agora as crianças estão vendo aquele comportamento como se fosse normal. Depois nós sabemos assim, quando tem um comportamento assim para um jovem de costumes que prejudicam a saúde, aqueles seus familiares ficam muito preocupados, mas esqueceram que há décadas anteriores eles incentivaram aquele jovem a ter aquele costume, porque riam, bebiam, se conversavam, se portavam-se como se fossem normal ter aquele comportamento. Na velhice entra nessa condição de não ter paz e de não ter saúde. Então a pessoa pensa assim que na velhice ela vai arrumar, não tem como arrumar. A mesma coisa acontece com o jovem. Ele está numa condição definido, numa perspectiva dele, sem mobilidade, sem flexibilidade, sem entrar naquela condição de mudança de norma, de tempo e de espaço. Depois caminha naquela direção. Quer dizer que a velhice, a pessoa tinha que lembrar assim, que é no presente. Porque a mudança da norma do tempo e do espaço, nós realizamos essa mudança para muitas coisas. E isso fica bem fácil assim, tem inúmeros exemplos de todos os dias de ter mudado a norma do tempo e do espaço. O batismo. Somente João o Batista, aquele que foi convocado, que teve a condição de batizar Jesus no início do trabalho de Jesus. Então, toda a época da nossa vida, nós tínhamos que fazer um trabalho de ir observando assim, que dificilmente encontra-se um convocado que tenha a condição de realizar um ato de batismo, porque o convocado está ligado à luz. Quer dizer que o que a pessoa está querendo é uma energia especial que ele possa receber para a sua caminhada na vida. Para isso tem que estar ligado na luz. Para isso, a pessoa também tem que estar perceptível, interessada na realização desse ato. E é somente um adulto que se encontra nessa condição. Tanto é que nós temos um ensino que fala assim que as crianças não podem ficar nas proximidades dos adultos quando eles conversam. Porque a gente sabe assim que dificilmente tem conversas construtivas com os adultos. E normalmente conversas que faz com que a criança fique insegura na sua vida. Porque falam do trabalho, das dificuldades para chegar no ambiente de trabalho, da dificuldade que existe no relacionamento profissional. Aquele jovem, aquela criança, não vê perspectiva de futuro. Então, por isso, os jovens não podem ficar perto dos adultos quando os adultos estão conversando. O batismo. Então, aquela condição assim que o convocado vai transmitir uma energia especial para aquele adulto que tem vontade de receber o batismo. Essa energia especial é como um vaso, como uma planta. Para aquele vaso continuar bonito, ele tem que ser vivificado, ele tem que receber aquilo que ele precisa, quer dizer, a água, um adubo, a ventilação, o sol. Isso é físico, isso é verdadeiro. Se ele não receber aquela vivificação de que ele precisa, em pouco tempo ele vai definhar. Então, mesmo tendo recebido a energia daquele convocado, se não vivificou aquela energia com maneiras novas de terem pensamentos nobres, de maneiras nobres que a pessoa vai ter que usar durante a sua vida, aquela energia vai acabando. Isso fica bem fácil assim da gente ir observando
Numa empresa, aquele funcionário que entrou, ele tinha uma força, tinha uma disposição. Através dos anos, ele foi diminuindo o seu interesse. O que acontece? Aquela empresa percebe que agora ele ficou pesado para a empresa. Quer dizer que ele não foi apresentando uma nova maneira de desempenhar a sua função, de ter um aprimoramento. Então ele é substituído. A energia que o batismo, que aquele convocado possibilita para aquele adulto, se ele não vivificar aquela energia recebida, vai diminuindo, vai gastando. Porque tudo, se não tem uma vivificação, e a vivificação que nós conhecemos é ter o aprofundamento no livro Na Luz da Verdade. Tem que ter esse aprofundamento. É isso que nós precisamos de entender. Se não tiver um aprimoramento, na velhice a pessoa fica repetindo o passado, porque ela não desvencilhou do período anterior. E a gente sabe assim que para nós termos uma nova fase na nossa vida, a pessoa tem que ter uma definição. Quando fala-se que aquele velho não é respeitado, não é que o jovem não quer respeitá-lo. O jeito que ele tem o comportamento não merece aquela consideração. Nós irradiamos. É isso que nós precisaríamos de entender, que é a mesma coisa do quarto mandamento. O quarto mandamento é honrar pai e mãe, mas a parte anterior de honrar pai e mãe, o pai e a mãe têm que fazer muito esforço para merecer a consideração dos seus descendentes. Porque fica muito difícil honrar um homem que fica atrás de um copo, honrar uma mulher que fica mais valorizando os amigos do que o pai dos filhos. Então, na nossa vida, se nós tivéssemos uma maneira de ter um aprofundamento nos ensinos, nós veríamos assim que os ensinos é uma bênção. Então, o batismo seria também uma bênção se nós encontrarmos um convocado ligado à luz, que possibilita esse ato, dando para nós aquela energia que vai nos auxiliar na nossa caminhada na vida. Se nós não encontrarmos esse convocado, cada um tem que lembrar assim, que o procedimento a pessoa então tem que desenvolver dentro dela, para receber dessa energia, independente de qualquer coisa. Então o aprofundamento nos ensinos é que possibilita essa naturalidade para cada espírito humano. Então a segurança na velhice, ou em qualquer época da vida da pessoa, independente de qualquer fase que a vida está apresentando para a pessoa, ela tem que apresentar a segurança, para continuar recebendo dessa energia por ela mesma. Quer dizer que aquele funcionário, ele continua tendo o trabalho, ele continua sendo qualificado. Ele qualificou no começo, mas durante a vida ele vem qualificando-se. Ele vem tendo aquela condição de ter o aprimoramento. Então o livro Na Luz da Verdade, ele nos possibilita essa naturalidade para todo o instante da nossa vida. E é da responsabilidade individual, porque se a pessoa quer melhorar, ela é que tem que fazer o trabalho para ela melhorar. Então o batismo é aquela condição que um convocado ligado à luz possibilita uma energia especial, e aquele que está recebendo a energia especial também tem que ter um conhecimento dos ensinos. Estuda o livro Na Luz da Verdade.